Boa noite. O programa Café com Leite vai fazer diferente hoje, nessa terça-feira, para você. Mas as informações são novas e são importantes. Vamos falar nesse primeiro bloco sobre o Seminário Leite e Contabilidade, o quinto Seminário Leite e Contabilidade, que realizou-se no último mês de novembro, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, no auditório do SEBRAE, Palácio da Microempresa, aqui de Juazeiro do Norte. Nosso primeiro momento foi com o doutor Cícero Daniel, ele que é analista da Previdência Social, que veio falar sobre os benefícios da Previdência Social, aquilo que você deseja, quer e pretende saber sobre os seus direitos sobre Previdência Social. E é assim que o programa Café com Leite faz. Busca aquilo que te interessa e leva até você. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. Três auxílios, o auxílio doença, o auxílio acidente e o auxílio reclusão. 2 tipos de salário, maternidade e família, temos a pensão por morte e sair seu serviço, que é a perícia médica, reabilitação profissional e serviço social. Aí a gente vai ver agora cada um dos benefícios, certo? A mais conhecida e a mais comum, que o pessoal às vezes até mais conhece, seria a aposentadoria por idade. É aquela que ele vai olhar a idade da pessoa, a idade etária, né? Assim, a idade de vida de cada homem ou de cada mulher. Então vai ter direito, aí não deu para pegar, mas ali embaixo tem mulher, né? O homem, ele tem que ter um homem urbano, que é aquele que trabalha de carteira assinada, é aquele que contribui com um carnezinho lá, um taxista que está pagando, ele tem que ter 65 anos de idade, e a mulher 60. Aí tem que ter pagado alguma coisa? Tem que ter pago um mínimo de 15 anos. Carência, você sabe o que é carência, né? Todo mundo que faz um plano de saúde começa a pagar, mas só tem direito a uma cirurgia se pagar 6 meses, um ano, é assim. Para se aposentar, na aposentadoria por idade, ele tem que pagar, tanto o homem como a mulher, um mínimo de 15 anos. Pode ser mais, pode, mas tem que ter um mínimo de 15 anos, certo? E esses 15 anos, gente, é misturar com tudo. Pegar a empresa que ele começou lá quando era solteiro, pegar de agora, se ele tiver pago o tempo de carneiro, tá entendendo? Aí vai somar toda a vida dele para dar esses 15 anos. Todo mundo que é aposentado ou por idade ou por tempo de contribuição pode continuar trabalhando, certo? Agora, assim, o que ele está pagando não vai servir mais para ele em termos de benefício. Assim, por exemplo, se ele adoecer, não vai receber o auxílio-doença, porque não pode acumular com a aposentadoria. Mas há alguns casos assim, que eles estão entrando até na justiça para reaver o valor, né, daquele benefício. Aí é mais na justiça. Assim, gente que se aposentou, continuou trabalhando. Aí, no caso, assim, ele vai requerer no INSS, eu quero que vocês recalculem minha aposentadoria, porque eu passei 3 anos trabalhando, contribuindo, porque quem está trabalhando fichado, né, regularmente, está contribuindo, é obrigado a contribuir. Aí eles vão lá no INSS para a gente recalcular o valor. Aí é negado, não existe uma previsão ainda para o INSS fazer isso. Tem algumas pessoas que estão indo para a justiça. Eu não saberia explicar como está lá essa situação, né? Mas assim, que ele pode continuar trabalhando quando é aposentado por idade ou por tempo de contribuição, pode continuar trabalhando. Qualquer pensão pode ser acumulada com outra aposentadoria, pode. Porque a aposentadoria é uma coisa que a pessoa está conseguindo porque ela trabalhou e contribuiu, não é isso? É o direito dela. E a pensão é porque ela era casada com alguém que também era contribuinte e deixou a pensão para ela, tá entendendo? Então, lá na frente é que a gente vai ver, eu acho que ele não fala aí no slide, é porque assim, existe um tipo de benefício, não sei se vocês já ouviram falar, o LOAS, o amparo assistencial, já ouviram esses termos ou não? Pronto. É um benefício que o governo dá para quem não é contribuinte, para quem não tem carteira assinada, para quem não paga o INSS, que ele é feito às vezes com parceria lá com o CSU, a ação social, né? Então está previsto na lei, é uma coisa que não é do Ministério da Previdência, assim, não tem caráter previdenciário, tem caráter assistencial. Não tem o Bolsa Família da vida. Então existe um benefício que o governo dá para quem nunca contribuiu. Esse benefício é dado para quem? Para quem é deficiente físico. Assim, quem tem uma deficiência em alto grau e para quem tem 65 anos de idade, quer seja homem ou mulher, tanto faz ser homem ou mulher. Então, o primeiro critério que o governo dá para esse benefício seria esse, a deficiência em alto grau e
a idade de 65 anos. E a família não pode ter uma renda de, assim, um salário mínimo, tem que ter no mínimo 5 pessoas naquela casa. 4 pessoas, 5 pessoas naquela casa para dar certo. Aí esse é um amparo assistencial. O amparo não pode ser cumulado com pensão, tá entendendo? É amparo. O amparo assistencial é uma coisa. A aposentadoria, que é o que mais é o que a gente está vendo aqui, ele pode ser acumulado com uma pensão por morte. Tá certo? Ele sempre vai poder. Vocês entenderam a pergunta dela? Quem tem carteira assinada, né, de um salário mínimo, aí ela se preocupa assim, porque quem recebe um salário mínimo, com certeza vai se aposentar com um salário, né? Que é o menor valor que o INSS paga para aposentadoria, para esses benefícios aí, a maioria, é um salário mínimo. Ela quer saber se pode contribuir assim a mais para ver como é que melhoraria o valor. Era para poder, assim, era para poder no sentido assim, você chegar lá e dizer, ó, eu quero pagar o carnê como autônomo, né, para somar. Só que ele não soma. É uma regra que a gente que trabalha lá não concorda com isso, porque eu acho que era para somar assim, digamos, eu ganho 678, né, e vou pagar em cima de um salário mínimo, 20% em cima de um salário mínimo. Naquele mês era para eu estar contribuindo com 2 salários, né? Mas assim, é uma regra tão doida que nem a gente entende, se é o sistema que calcula, e finda não ajudando. Então a gente não incentiva ninguém a pagar, como ela está falando. Quem já tem carteira assinada, infelizmente não pode pagar para melhorar, porque ele não melhora como a gente consegue imaginar. Porque o que a gente consegue imaginar é, como eu estou dizendo, eu recebo um salário na carteira e quero pagar um salário, o carnezinho por fora. Naqueles meses que eu estou fazendo isso, era para dar 2 salários, né? Ele faz uma fórmula assim, ele não soma 2, assim, ele faz uma, que é o chamado múltipla atividade, quando a pessoa tem 2 atividades, está entendendo? Então, nesse caso, é você botar o dinheiro na poupança mesmo, para ter outra renda, não pagar. Ó, ele perguntou a questão de pagar atrasado, né? Só pode pagar atrasado, gente, quem está devendo o INSS. Por exemplo, eu nunca fui lá me cadastrar como autônomo, nunca fui. Então, eu não posso dizer assim, ó, desde o ano 2000 que eu sou autônomo. Nunca fui lá, só pode pagar atrasado quem um dia foi lá no INSS, se cadastrou em qualquer atividade que seja, como autônomo, começou a pagar e deixou lá, esqueceu, deixou de pagar. Essas pessoas podem colocar em dia, pode, mas contanto que ela já tenha pago pelo menos um mês em dias. Pagar tudo atrasado não pode. Está entendendo? Se tiver 2 empregos, aí também ele, de carteira assinada, ele vai fazer essa fórmula que eu falei. Não somaria, só somaria se coincidisse de ser assim, ter entrado na mesma empresa, no mesmo dia e ficar ali o mesmo período. Mas a partir do momento que vai misturando assim, ó, eu comecei nessa empresa, passei a maior tempo nessa empresa, aí depois de 5 anos foi que eu entrei em outra, tá entendendo? Aí é uns critérios bem que ilógicos, assim, que a gente queria que derrubasse mesmo, porque a gente acha injusto. O que ele leva em consideração é a empresa que você passou maior tempo. É como se fosse assim, a empresa que você passar maior tempo é chamada de atividade principal. É como se o parâmetro maior daquele salário fosse calculado sobre o que essa empresa que você está mais tempo pagou. Aí a segunda, não importa se você está pagando bem mais, mas se for menos tempo, é a chamada atividade secundária. Como eu estou dizendo, é uma fórmula que nem eu sei explicar. Estou lá há 10 anos, é o sistema que calcula, está entendendo? É o chamado múltipla atividade. Eu até acho que as pessoas já deviam ter entrado até na justiça para derrubar isso, porque o certo é somar, minha gente, não é? Não tem como não somar. Por que não somar? Se eu estou contribuindo 2 vezes, por que não soma? Né? Então é uma forma assim, eu espero que alguém entre na justiça e que um dia isso acabe. Mais importante do que o fator previdenciário, eu acho que devia derrubar isso. Bota o nome, o chamado é múltipla atividade, para vocês já questionar. Múltipla atividade. Não, é assim, ela está tocando um ponto que é questão de gente que já é aposentada e que o salário vem diminuindo. De antemão, só digo assim, qualquer caso de, digamos, qualquer pessoa que recebe benefício, que por algum motivo acha que aquele benefício está errado pelo motivo que ele está achando, né? Ele vai poder fazer um pedido chamado pedido de revisão. Ele vai lá na agência, vai agendar, né? Eu quero agendar um pedido de revisão. Aí lá no dia ele vai entregar o papel dele preenchido, ele vai escrever, porque a gente não vai adivinhar o que é que ele quer, né? Então tem que escrever, ó, vai contar uma história lá. Quero que você revise o meu benefício, porque está errado, por isso. Aí o INSS vai analisar. Mas de antemão o que acontece é assim, as pessoas são aposentadas,
não é com 2 salários, com 3, 3,5, ele é aposentado com X, com um valor. Aí o que é que acontece? Para quem ganha R$2.000, o governo vai dar um aumento de, digamos, 3%. Aí o salário mínimo naquele ano subiu 5%. Aí sempre está havendo uma defasagem nisso aí. Aí acontece muito isso. Foi a falar aí essa palavra, que o governo está fazendo em relação ao salário mínimo e os outros benefícios. Está entendendo? Mas ele pode requerer o pedido dele e ser revisto, ser negado, se for o caso, está entendendo? Nada impede dele fazer esse pedido de revisão. O problema maior disso tudo, o certo seria, parece que até um projeto de lei, para quando a pessoa se aposentar, aí fixar assim, prender, você está se aposentando com 2 salários mínimo, com 2,5, com 3,1, está entendendo? Aí ia ser fácil até a pessoa controlar, né? Nunca a pessoa ia saber se estava sendo, assim, que estava errado, porque ele ia ter na carta dele lá de concessão, que ele foi aposentado com 2 salários, com 1,5, e ia ser um aumento só para o salário mínimo, né? Está entendendo? Ia ser bem melhor mesmo, se fosse assim, mas não é. Vamos aqui para a aposentadoria por invalidez. Ela é concedida ao segurado considerado incapaz definitivamente para o trabalho, conforme a avaliação do perícia médica. Carência 12 meses. Então é aquela aposentadoria que é dada para a pessoa que está com um alto grau de uma doença assim bem grave mesmo, porque antes de chegar aí, a gente sabe que existe o quê? O auxílio doença, né, que a gente vai ver na frente. Mas essa aposentadoria é naquele caso que o médico diz assim, essa pessoa não pode mais trabalhar mesmo, nem tão cedo, porque vai ter casos de gente que se aposentou por invalidez, que com 10, 20 anos ficou bom, mas aí é muito tempo, né, para ele ficar bom. Não tem como o INSS ficar, assim, dando auxílio-doença por esse prazo. Então ele aposenta logo. Aí quais são as características para vocês entenderem? Tem carência? Tem. O mínimo 1 ano. 1 ano que ele tem que estar pagando ou contribuindo na carteira assinada para ter direito. Tem exceção? Tem. Tem algumas doenças que não precisa ter trabalhado 1 ano, não. Pode ser 1 mês, 2 meses, até menos. 1 mês que a pessoa trabalhou lá. Aí qual é o caso de exceção? Por exemplo, foi uma invalidez decorrente de um acidente. Acidente não tem carência, então ele ia se aposentar por invalidez. Câncer. Tem umas doenças lá que só os médicos que dá o parecer, né, eles lá sabem quais são as doenças. Eu lembro de câncer, AIDS, se não me engano, mas tinha lá o rol de doenças, certo? Geralmente essas doenças bem graves mesmo. Foi uma doença assim normal. Uma do coração lá, que tem essa daí. É porque lá quem trabalha mais com isso são os médicos, aí eu não decoro o nome das doenças. Oi? Não, transplante teria que ver se está no rol lá de doença, mas eu creio que não seja uma doença que isente de carência, né? Eu estou falando de isenção de carência. Para aposentar por invalidez, a maioria das doenças pode dar direito, contanto que essa doença provoque naquele empregado uma invalidez, né? Ao ponto de ele não poder mais estar trabalhando, entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Os médicos, eles têm os critérios dele. Parece que é mais ou menos assim. Eu não vou falar só para vocês entenderem, mas nem sei se seria tão assim. Chegou na frente dele, aí eles têm o manual do médico, né? Vamos dar 6 meses para ver como é que ele vai se comportar. Aí dá 6 meses de auxílio-doença. Aí com 6 meses chega lá, eita, ele está ficando bom, vamos dar mais 2 meses, aí por aí vai. Mas se o médico perceber que ele não vai ficar bom, vai aposentar logo, certo? Sim, o certo seria que a cada 2 anos o INSS fizesse isso, mas não faz porque não tem muito funcionário e as pessoas continuem aposentadas. Aí uma vez perdida é que vai poder chamar, mas o INSS pode chamar um aposentado por invalidez a qualquer momento para fazer uma nova perícia. Isso aí pode, tá entendendo? A pessoa não precisa ir lá não precisa ir lá não. Deixa o INSS chamar mesmo. Gente, se vocês conhecerem alguém que seja aposentado por invalidez, certo? Que tem que ser por invalidez. Tem um direito que algumas pessoas ainda não sabem, que é o direito ao acompanhante. Como seria isso? Ele tem que ser aposentado por invalidez. Ele já é aposentado por invalidez, né? Mas tem aqueles que ainda dá para andar, digamos assim, para tomar banho sozinho. Mas para aqueles que são aposentados por invalidez, que de alguma forma precisa de alguém ali ao lado dele direto, aí ele pode pedir isso ao INSS o quê? Fazer uma perícia para saber se o médico acha que aquela pessoa tem direito a um acompanhante. Se o médico do INSS disser que sim, o valor do salário dele vai subir 25%. Certo? 25% a mais.
Aí fica para o resto da vida esse 25%. É o direito ao acompanhante, somente para quem for aposentado por invalidez. Porque assim, ele se aposentou por idade. Aí lá na frente ele ficou acometido de uma doença. Aí o INSS não prevê que para quem for por idade precisar de um acompanhante, dá direito, né? Assim, é até também algo a ser questionado, né? Um colega meu que estava na pós-graduação disse que ia falar sobre isso, que ele acha que era para ter direito também a todos os benefícios, não só por aposentadoria e por invalidez. Mas hoje, quem é aposentado por invalidez tem direito a isso. Mas quem recebe aquele comunicado do INSS, ela já se torna uma permanente, porque vai ter que passar uma carência. Eu não vou falar assim tão bem disso, porque mais parece na legislação trabalhista, que fala que não pode dar baixa na carteira, né? Não tem isso? É isso que está perguntando ou não? Não. Quando ele é aposentado por invalidez, é uma aposentadoria permanente. Mas pode acontecer casos dele por algum motivo ter melhorado. Isso aí pode. Mas quando aposenta, não é auxílio-doença. Ele não precisa ir lá depois renovar, não. Como eu estou dizendo, a cada 2 anos, o certo seria chamar. Mas devido ao fluxo de atendimento, não é chamado. Então, se ele recebeu a carta por invalidez, ele pode se considerar aposentado. Agora, eu não lembro assim, nenhum caso assim de uma doença que, não sei se câncer, por exemplo, a pessoa, porque câncer, geralmente o médico aposenta logo, né? Mas a gente sabe que tem gente que teve câncer e está aí bonzinho, né? Eu acho que talvez seja um caso dele perder a aposentadoria dele nesse caso. Mas sempre quando a gente fala em perder, sempre é avaliado pelo médico, né? Não é uma coisa assim. Agora eu pensei que estava perguntando aquela questão de dar baixa na carteira, que aí eu não saberia falar. Oi? Não, o direito aos 25% é somente no caso de pessoa que já é aposentada por invalidez e que está precisando de um acompanhante e vai fazer o pedido para o INSS fazer uma perícia e conceder ou não. Somente para quem já é aposentado. Digamos, eu estou recebendo auxílio-doença, aí vou fazer quimioterapia, vou fazer hemodiálise. Posso ter direito a acompanhante? Não, só se já for aposentado mesmo, certo? Aí existe uma aposentadoria chamada especial, que é devido ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, só se for de cooperativa, que tenha trabalhado em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Tem alguma empresa aqui que trabalhe com, por exemplo, borracha, indústria, que preenche o PPP? Nenhuma? Tem a de vocês? Pronto. Seria no caso de empresas que trabalhem com, por exemplo, alto grau de ruído, os hospitais, né? As empresas que trabalham com indústria, com química. Então, para essas pessoas, vocês lembram lá... Passa aí para ver se ele vai falar. Pronto, ali embaixo ele fala, né? Deverá ser comprovado o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, naquela função. Tem que haver exposição a agente nocivo, que pode ser químico, físico ou biológico. Químico seria uma indústria. Físico, ruído, calor, frio. E biológico é mais hospital, né? Vírus, bactéria. Ou a mistura desses. E, no caso, pode ter casos de gente que se aposenta com 15 anos, 20 ou 25 anos. Por exemplo, aquele pessoal que trabalha nas minas subterrâneas, né? Se for comprovado lá que ele trabalha lá sob aquelas condições, com 15 anos de trabalho ele vai se aposentar. 15 anos. Certo? Na nossa realidade aqui, no Juazeiro, na nossa região, a gente pega mais casos de gente que é com 25 anos, que é o pessoal de algumas indústrias. Vamos dar uma pequena pausa aqui com o nosso amigo Daniel, analista da Previdência Social, falando sobre benefícios previdenciários, enquanto eu saboreio uma água mineral cristalina dos Alpes, é claro, né? Como diz Fernanda, saborosa. Água mineral cristalina dos Alpes. E agora eu quero falar do laboratório Lamic. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório Lamic. O Lamic conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O Lamic realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Uma das suas mais novas aquisições foi um equipamento para dosar hemoglobina glicada pelo método HPLC, uma metodologia padrão ouro para esse tipo de exame. Já disponibiliza seus exames pela internet, proporcionando maior comodidade para seus clientes.
Você encontra o Laboratório Lamic, a unidade principal aqui na rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Caririaçu, Milagres, Campos Sales, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. É assim no Laboratório Lamic, que tem a direção dos doutores Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi e doutora Socorro Cabral Bezerra. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic, meu amigo Ivanilson e toda a equipe de frente que faz o Laboratório Lamic. Um abraço a todos. E agora eu vou saborear um cafezinho sozinho aqui, né? Meu convidado Daniel lá no Sebrae falando sobre benefício previdenciário. E eu vou saborear o café sem nome nesse intervalo. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. 2 minutinhos, nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje apresentando o nosso amigo Daniel, analista da Previdência Social, falando sobre benefícios previdenciários. Através de uma palestra que ele proferiu nas dependências do Sebrae, em homenagem ao 5º Seminário Leite e Contabilidade. Levando até você informações importantes sobre esses benefícios que nós temos, sabemos, mas infelizmente não buscamos quando precisamos, né? Mas eu quero começar esse segundo bloco, lembrando que você pode assistir todos os nossos programas no site programacafécomleite.com.br. Dê sua opinião, sua sugestão, opine, manda o seu e-mail falando sobre o programa Café com Leite. E agora eu vou falar da água mineral cristalina dos Alpes, essa que está sempre nos acompanhando, sempre pertinho da gente. Água mineral cristalina dos Alpes, ela que é totalmente engarrafada sobre os mais rígidos controles de qualidade e higiene. É assim a água mineral cristalina dos Alpes. Ela que traz mais saúde com sabor de pureza. Experimente. Você encontra água mineral cristalina dos Alpes em todos os supermercados da região do Cariri. Água mineral cristalina dos Alpes. A sua saúde agradece. Essa é nossa. É daqui. Experimente. Televendas 88-3482-1810. Água mineral cristalina dos Alpes. E agora vamos continuar com esse bate-papo descontraído e essa belíssima palestra do nosso querido Daniel sobre benefícios previdenciários. Só uma coisa que eu me lembrei da aposentadoria por invalidez, porque ela perguntou, será que pode continuar trabalhando, né? Na aposentadoria por idade por tempo de contribuição, pode. Já por invalidez, não pode. Quem se aposentou por invalidez é porque o próprio INSS já disse que ele está inválido. Então, ele não pode voltar a trabalhar. Porque já tem sido constatado alguns casos de pessoas aposentadas por invalidez e que foi trabalhar. Aí assinou a carteira. Tem casos mesmo. Porque assim, vamos supor, foi feita uma perícia, certo? Foi feito, o médico disse. Mas a pessoa está achando que está bom, ele pode trabalhar. Aí vai lá na prefeitura tal, consegue um contrato com o prefeito, ou até mesmo uma empresa, aí sair é irregularidade, certo? Ele vai ter que talvez devolver aquele valor do aposento que estava irregular, porque ele mesmo foi trabalhar. O acréscimo é só para se for aposentadoria por invalidez, né? Se for amparo assistencial ao deficiente, não dá direito aos 25%. Somente para aposentadoria por invalidez que pode ser pedido isso. Somente, se ele for aposentado por invalidez. Aí é o auxílio doença. Concedido ao segurado que fica incapacitado para o trabalho por motivo de doença ou acidente. Esse benefício é concedido mediante exame médico pericial, realizado pelo INSS. A carência é 12 meses anteriores à data da concessão. Pronto. Ele é parecido com a aposentadoria por invalidez nos quesitos de quê? A carência também é a mesma, são 12 meses, certo? Tem que passar, tudo que envolve doença, sempre vai passar pelo perito médico do INSS, né? E aí, no caso, a diferença dele para a aposentadoria é porque aí ele vai ficar bom. É um acidente, quebrou a perna, né? Não dá para aposentar? Não, a perna vai ficar boa. É 6 meses que ele precisa de recuperação. Então, aí o auxílio-doença é um momento onde ele vai ficar recebendo enquanto ele melhora daquela situação que ele está, de doença ou acidente. A exceção da carência também seria a mesma. Por exemplo, foi acidente, quebrou a perna. Geralmente quem quebra a perna é porque foi acidente, né? Então não teria que cumprir a carência de 12 meses. Está trabalhando lá na empresa, 4 meses de carteira assinada, 2 meses, 1 mês. Quebrou a perna, foi um acidente, não tem carência, certo? Pegou um câncer, descobriu que está com câncer, alguma coisa assim, que não tem carência, então não teria que cumprir a carência. Acidente de qualquer natureza, né? Qualquer acidente
não é obrigado que o acidente seja no trabalho, mas acidente de moto, estava na folga, foi acidente, vai isentar de carência. Uma coisa importante que a gente percebe muito, assim, sabe o que é nisso aí? É a importância das empresas no sentido de cumprir o prazo de requerimento, porque assim, 15 dias que a pessoa está doente, é vocês que pagam, né? A empresa que paga os 15 dias. A partir do 16º dia, essa pessoa, digamos que ele tem um atestado de 2 meses, é mais do que 15 dias, né? Então, 15 dias você deixa ele lá, recebendo pela empresa, a partir do 16º dia, teria que ser encaminhado para o INSS. Algumas empresas, gente, passa mais de 30 dias para requerer. Quando isso vem acontecer, ele vai perder dinheiro, o segurado vai perder dinheiro. Aí eles começam a brigar lá com a gente diz, a culpa foi da sua empresa. Porque geralmente quem agenda é a empresa, né? O segurado parece que ele confia, ele não tem aquela iniciativa dele mesmo a agendar, porque ele podia fazer isso, mas ele não sabe, ele confia no RH da empresa. Então, a gente recebe muito casos de empresas que demoram, às vezes aquelas que têm filial aqui e que a matriz é fora, aí essas que acontecem mesmo. Nesses casos assim, quando o médico, digamos, o médico da empresa, né, o médico pessoal dele, o médico do SUS, o médico que ele se consultou disse que ele está incapaz, deu o atestado. Essa questão é polêmica porque assim, a incapacidade tem a regra lá, a lei fala o que é incapacidade para o médico perito fazer ou não a perícia. Ele diz, incapacidade é isso, porque incapacidade é diferente de doença. A pessoa pode estar doente e pode estar conseguindo trabalhar. Ele gripou. Será que ele está incapaz para o trabalho, né? É um exemplo, mas aí eu vou dizer assim, se ele tiver comprovante de algum médico qualquer que seja, que não do INSS, que ele está doente, talvez isso não prejudique ele perante a empresa, né? Eu acho que a empresa não vai demitir ele, assim, dizendo que ele está faltando, se ele tem um atestado no mínimo de um médico pessoal. Não, mesmo que seja, digamos, não é isso que eu estou dizendo, ele tem um atestado de um médico dizendo que é 2 meses que não pode trabalhar. Eu acho que isso é uma defesa para ele, mesmo que o INSS não conceda. O problema aí seria a questão do dinheiro mesmo, né? Que a empresa não é obrigada a pagar mais do que 15 dias, e se o INSS está negando, ele perderia esse valor. Aí seria o caso dele recorrer, né? Porque, por exemplo, ele faz uma perícia no INSS, gente, fez a primeira perícia, foi negado, foi. Ele tem a oportunidade de fazer uma nova perícia, que é a chamada pedido de reconsideração. Foi negado também, aí teria uma outra perícia, que era a última, que era a junta de recurso. E também tem a questão, sempre, toda e qualquer decisão nossa, tem a justiça para também ser buscada no caso de... a partir do 16º dia. Não, ela perguntou bem. O agendamento tem que ser feito a partir do 16º dia e não pode passar mais 30 dias, né? Da data do afastamento, não é isso? É como se fosse assim, tem 15 dias pela empresa, a empresa tem que agendar dentro desses outros 15 dias que ele se afastou. O que vale é a data que ela está entrando lá na internet e agendando. Nem que a perícia caia para daqui a 2 meses. O que vale é a data da marcação, é o que vai segurar o direito dele. Então não se preocupe se a perícia vai cair para 1 mês na frente, 2 meses. Aqui, todo mundo é da região, pelo menos Juazeiro, as perícias, o máximo que cai são 7 dias, né? Mas... é porque, assim, eu acho que foi porque teve um médico nosso que pediu demissão. Recentemente o médico pediu demissão, mas a gente não tinha problema com perícia, não. Assim, já teve caso de marcar a perícia para 2 dias na frente, 3 dias. Mas recentemente teve um médico que saiu, que era um médico que atendia diariamente, aí descomplicou toda a nossa vida. Está vindo médico de fora cobrir, mas não está sendo a mesma coisa. Mas então não se preocupe com essa questão de quando vai cair a perícia. O importante é você não perder o prazo para agendar. Não, assim, a pessoa, um dia que sai o benefício, geralmente sai tudo, né? Se ela conseguir provar que estava realmente doente, digamos, na justiça, como tu falou, né? Aí ela vai receber o direito dela desde a data que ela está afastada. E a empresa não vai se prejudicar porque o segurado é que está alegando que está doente, né? Ele que está alegando. Agora você peça as... Mas aí... Mas aí eu acho que vocês têm que pedir sempre a xerox do atestado dele, né? Por exemplo, para qualquer perícia que ele queira fazer, ele não tem que ter um atestado? Então você tem que sempre pedir a xerox desse atestado para ficar lá na pasta dele.
Eu acho que a empresa, para se assegurar, só pediria o atestado dele, que ele está afastado, está entendendo? E as cartas de decisões do INSS, que sempre sai uma carta se foi aprovado ou não, né? Mesmo que não seja. 15 dias e qualquer doença ou situação, a lei pede que a empresa pague 15 dias. Viu? Mas está na lei, né? Mas ela tem que pagar 15 dias. E a partir do 16º dia é que é com a gente. Mas, infelizmente... Ó, o auxílio acidente. Se não me engano, a empresa só contribui se for por acidente de trabalho. Não é isso quem trabalha na folha de pagamento. Ela perguntou se a pessoa está de auxílio acidente, se a empresa precisa ficar contribuindo. Ou auxílio doença, se a empresa precisa ficar contribuindo, né? Se não me engano, só nos casos que for acidente de trabalho. Quando é acidente de trabalho lá dentro da empresa, aí vai lá receber o auxílio doença, a empresa tem que pagar o FGTS. Né? Mas se for uma doença normal, não precisa pagar. É assim quem trabalha na folha? É porque, assim, acidente de trabalho pode ser acidente mesmo, né? Digamos, caiu lá dentro da empresa e, por exemplo, digitador, um exemplo. Aí foi caracterizado que aquele trabalho dele de digitação ocasionou uma lesão na mão dele. Então, exatamente, tem uma relação. Aí isso é considerado também acidente de trabalho, tá entendendo? É porque acidente de trabalho não é só um acidente, como a gente sabe o que é acidente, mas seria esses outros casos. Aí, às vezes, o médico, quando chega lá, digamos que não é obrigado a ter formato CAT, mas o médico do INSS, ele pode, assim, ele tem essa liberdade de caracterizar, quando chegar lá, ele vê se aquela doença que o segurado está requerendo e pode relacionar que foi pelo emprego que ele pegou aquilo. Aí as empresas, se achar que foi errado, não, isso aí não tem nada a ver, vão recorrer exatamente para não ter que pagar o FGTS, né? Exatamente, assim, eu não pego muito auxílio doença, não vejo muito esse lado, mas eu acho que é por aí, certo? Então a empresa que achar que está sendo, vai recorrer e tal, né? O auxílio acidente seria naqueles casos em que ele teve um acidente lá, vai ficar recebendo o quê? O auxílio doença inicialmente, ficou bom, mas ficou com uma sequela para o resto da vida, essa sequela, e essa sequela ela vai ser indenizada pelo INSS, ele vai ficar recebendo um exemplo, 50% daquele benefício para o resto da vida até ele se aposentar, por idade ou por tempo de contribuição. Então seria como se fosse assim, uma indenização que é pago para toda pessoa que, quando sofreu o acidente lá, ficar com uma sequela, né? Seria o quê? Perdeu alguns dedos da mão, um exemplo. Aí vai ficar recebendo auxílio doença até ficar bom. Ficou bom, mas ficou prejudicado assim para o resto da vida. Ele pode trabalhar? Pode, mas não reduziu a capacidade dele? Reduziu. Aí ele vai ficar recebendo esse auxílio acidente. Então, assim, deu para falar um pouco, né? O horário acabou. Se alguém tiver alguma dúvida a mais, a gente disse aí, vocês viram aí no vídeo, que existe qual é o telefone do INSS, quem lembra? 135, todo mundo fala que não atende, mas vocês tentem. Existe o site também, ó, o site, gente, ele tem tudo que você queira saber. www.inss.gov.br ou www.previdência, a mesma coisa, vai dar no mesmo lugar. Ele foi até mudado recentemente o site. É www.inss.gov.br ou www.previdência.gov.br. Oi? Tudo que foi falado aqui e mais coisa, muito mais coisa, tem lá no site. Fala de benefícios, fala dos direitos do segurado, do aposentado, tem lá. Dizer também assim, que a agência, ela é mais para assim, efetivar os direitos, né? Assim, a gente está lá para atender quem está agendado, mas também a gente sempre vai tirar dúvida, né? A gente sempre está aberto a tirar dúvida, porque é aquela coisa, na dúvida, vocês têm que tirar dúvida, né? Não vão fazer alguma coisa com dúvida. Se vocês, enquanto empresa lá, enquanto RH, contabilidade, qualquer setor que vocês trabalhem, se tiver alguma dúvida, use esses canais que eu falei, 135, internet, e se ainda persistir a dúvida, procura a gente aqui, que é bem pertinho, na agência do Juazeiro, né? Tem vários funcionários, tem o setor de orientação e informação, tem os agendamentos para tirar a dúvida das pessoas, assim, para regularizar vínculo, para aposentar, certo? Tem bem mais coisas que a gente poderia ter falado, mas como o tempo realmente é muito polêmico, e INSS, todo mundo pergunta, né? Vai ficando assim, mas a gente está aí aberto para quem quiser tirar a dúvida. E vocês, como eu falei, são muito importantes para garantir esses direitos dos trabalhadores de vocês. Então, procure se informar
porque vocês também são empregados, né? Todo mundo aqui tem a carteira assinada, mas vocês têm que saber dos seus direitos e dos direitos dos outros, né? De quem vocês ali estão administrando, tá certo? Obrigado. Enquanto o Cícero Daniel está falando sobre benefícios previdenciários lá no Sebrae, no 5º Seminário Leite e Contabilidade, eu estou aqui nos estúdios saboreando a deliciosa água mineral cristalina dos Alpes. Mas agora eu quero falar das drogarias avenidas. Se você quer descontos e todos os tipos de medicamentos e descontos de até 70% nos medicamentos genéricos, você só vai encontrar isso nas drogarias avenidas. Não adianta procurar outro lugar. Drogarias avenidas proporciona isso para você. Até 70% de desconto. Lembrando que as drogarias avenidas, você faz o seu pedido agora e pelo telefone 0800 280 4041 e recebe gratuitamente na sua casa, sem nenhum custo, sem nenhum ônus, com mais um detalhe, 24 horas por dia. Você encontra as drogarias Avenida ou a farmácia da Ana na cidade de Juazeiro do Norte e no Crato. Drogarias Avenidas, a direção certa da sua saúde. 24 horas a seu serviço. Drogarias Avenida ou farmácia da Ana. E agora eu vou saborear um cafezinho, né? Um cafezinho ainda sem nome. Enquanto estão estudando e aprendendo e sugando as informações sobre benefícios previdenciários, estou eu aqui saboreando um cafezinho sem nome. Vamos a mais um rápido intervalo de apoio cultural, já já nós voltamos. Rapidinho. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, a quem eu quero agradecer você pela audiência e assistindo aí a palestra brilhante sobre benefícios previdenciários aqui com o Daniel, que ele que é analista da Previdência Social, que veio aqui trazer essas informações, muito dinâmica a sua palestra, muito objetiva e onde todo o público está sugando informações a respeito e com certeza se recheando de sabedoria e de informações que estavam adormecidas no seu eu. E agora com essas informações dessa palestra do Cícero, a quem eu quero mandar um abraço fraterno pela sua contribuição ao 5º Seminário Leite e Contabilidade. Estamos aqui, vamos dar essa continuidade para concluir essa brilhante palestra do Daniel. Roda aí. Estamos aqui no 5º Seminário Leite e Contabilidade, com 2 palestras importantes falando sobre benefícios previdenciários e direitos trabalhistas. Estamos aqui com Cícero Daniel, ele que falou sobre benefícios da Previdência. Cícero, bom dia, obrigado pela sua presença. É um prazer ter o programa Café com Leite. E eu gostaria de saber de você sobre, depois dessa brilhante explanação, bastante aplaudida e com muita interação do público, o que você achou e o que é que você diz sobre a importância de levar essas informações a esse público? Bom dia. Como a gente viu aí, a participação deles foram bastante grande, né? Significa dizer que direito previdenciário ainda é algo a ser descoberto, estudado por todos, principalmente pelas empresas que são público hoje aqui, pessoas que operam no RH, no departamento pessoal, e a gente percebe isso, que a sociedade ainda precisa conhecer dos direitos. E eles, enquanto operadores das empresas, é um público assim que foi bastante oportuno, onde a gente pôde explanar todos os direitos previdenciários. A gente acha que a partir de hoje, desse seminário, eles vão poder assim passar mais conhecimento para os funcionários de cada empresa, né, onde eles trabalham, e que os direitos realmente vão ser vividos, vão ser garantidos, vão ser executados por quem os possui. Dentro desse contexto das perguntas, das indagações que são tantas, você acha que o público saiu satisfeito com as suas respostas diante das indagações, das dúvidas geradas? Eu penso que sim, né? Até 1 hora foi pouco para falar de tudo, né? Nós ainda tínhamos
muita coisa para falar sobre previdência, mas assim o básico a gente conseguiu falar, a gente conseguiu mostrar para eles. Falamos dos canais importantes, quando se por acaso surgir ainda alguma dúvida, o 135, que é o número da Previdência, o site do INSS. Falamos também da abertura nossa aqui da Agência da Previdência Social e da Gerência Executiva em Juazeiro. Estamos aí abertos a possíveis dúvidas, possíveis ações como essa, se precisar. Nós estamos abertos a contribuir nessa divulgação dos direitos previdenciários. Então, dentro desse contexto, quer dizer que todo esse público aqui nós pudemos interagir e dizer para eles que, além dos meios de comunicação como o site, a internet, o 135, também podem procurar a Previdência Social? Exatamente. Nós temos um programa chamado PEP, que é Programa de Educação Previdenciária, onde servidores vão nas escolas, em fábrica, indústria, onde a sociedade pedir. Nós estamos dispostos aí para levar o conhecimento sobre os direitos e os deveres, né, previdenciários. Levar conhecimento para quem pode contribuir, para quem precisa contribuir. Enfim, levar toda a informação que diz respeito à Previdência. Então, esse é um programa contínuo que sempre vai existir na Previdência. Aqui no Juazeiro estamos bem articulados, né? Temos essa equipe que pode ir nas empresas, na sociedade, sindicato, onde quer que a gente for chamado, se houver uma pertinência do público em relação ao que ele está pedindo, diz respeito ao direito previdenciário, com certeza nós iremos atender. Eu queria lhe agradecer pela participação, por essa brilhante palestra, Daniel, e dizer para você que o programa Café com Leite apoia esse tipo de movimento, admira porque, na verdade, a Previdência Social era muito distante das pessoas e hoje ela está se aproximando, que são ações dos gestores públicos atuais e com a contribuição relevante dos servidores, porque se não os tivessem, com certeza a coisa não fluiria. Então eu quero lhe agradecer e dizer para você que nós vamos explorar mais no aspecto de que nós precisamos levar esse programa de educação previdenciária para as pessoas, e eu quero disponibilizar os microfones do programa Café com Leite para que vocês possam levar essas informações e aproximar mais o público, o usuário, o contribuinte e todos os beneficiários, fazer esse elo de aproximação. É um foco nosso do programa, e quero agradecer de coração a você pela sua participação, pelo brilhante desempenho que você teve no nosso seminário. Ok, como você bem falou, a Previdência realmente mudou. Eu estou aí há 10 anos, percebo o antes e o depois, estou percebendo o futuro também, que vai melhorar cada vez mais. Tenho orgulho de trabalhar na Previdência, gosto muito de fazer essa parte de educação previdenciária, faço porque gosto, não porque sou obrigado, né? E dizer que estamos de portas abertas, o que precisar da gente, estamos aí para atender as demandas sociais, né? Porque nós temos direito a conceder e queremos conceder para quem tem esses direitos, mas é preciso que a sociedade também tome posse disso, lute pelos seus direitos, busquem, acreditem, e não só direito, né? Porque a gente também precisa falar dos deveres, que é muito importante. Para se ter um direito, eu tenho que primeiro ter um dever a cumprir. Então isso é muito importante. Exatamente. Então foi muito bom estar aqui, sempre que precisar estaremos disponíveis, e espero que o programa também favoreça essa divulgação do direito previdenciário na nossa sociedade. Com certeza, é isso aí. Conversamos com Cícero Daniel, ele que é analista da Previdência Social, aqui participando do 5º Seminário Leite e Contabilidade aqui nas dependências do SEBRAE, e com certeza levou informações importantes para você. Em breve ele estará aqui falando sobre o programa de educação previdenciária, porque nós vamos buscá-lo, e isso é importante para você, telespectador. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite, a quem eu quero agradecer e abraçar o Daniel, analista da Previdência Social, que falou sobre Previdência Social com um público extremamente participativo. Agradecer a todos aqueles que deram suas opiniões a respeito. E dizer que terça-feira daremos continuidade com a palestra sobre direitos trabalhistas com o Dr. Bacurau. Na terça-feira no programa Café com Leite. Estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.